De todas as mensagens de João às 7 igrejas do Apocalipse, sem dúvidas, uma das mais importantes é a de Laodiceia, porque ela nos traz alertas, cuidados e perigos bem presentes em nossa realidade. Mas antes de entender que cuidados são esses, precisamos conhecer bem o contexto desta cidade. Qual o contexto de Laodiceia? Laodiceia era uma cidade rica no primeiro século, tão rica que, ao ser quase destruída por um terremoto neste período, o imperador Nero tenta enviar dinheiro para a reconstrução da cidade. Porém, os nobres da cidade recusam por terem dinheiro suficiente para reconstruí-la. Laodiceia era conhecida mundialmente por sua produção de lã preta, que servia para tapetes e casacos caros, que ditavam a moda da época. Somado a isso, também possuía uma bela escola de medicina especializada em oftalmologia. Eles desenvolveram um colírio muito efetivo para doenças nos olhos. Também havia grandes bancos e muitos milionários que viviam ali. Entende por que Deus diz em forma de contraste no verso 17: miserável, pobre, cega e nua. O contexto espiritual era diferente do contexto social. Ademais, alguns acreditam que Laodiceia não possuía um abastecimento próprio de água e dependia totalmente de aquedutos oriundos de duas cidades vizinhas, Colossos, de onde vinha água fresca, e Herápolis, de onde vinha água quente. Até hoje, Herápolis é um grande spa natural daquela região, possuindo belos lagos de água termais. E quando essa água chegava em Laodiceia, chegava morna, e sem um tratamento adequado, chegava suja. Ou seja, quem a tomava direto da fonte, a tomava morna e suja, e assim, possivelmente vomitava. Ou seja, o grande problema dessa igreja é que ela é o reflexo dessa cidade. Rica, próspera, porém autoconfiante, autossuficiente, o que resultava em uma espiritualidade vazia. Por isso Deus diz: estou a ponto de te vomitar, pois não és nem frio e nem quente. Deus usa do contexto da cidade para deixar uma lição a essa igreja. Cuidado com a sua condição. Jesus nos deixa 3 alertas nesta mensagem. Primeiro, cuidado com a autossuficiência. A igreja dizia: estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, abastada e próspera materialmente falando, mas pobre espiritualmente. Ela é censurada na sua riqueza. Precisamos entender que Deus não tem problema com a riqueza, pelo contrário, ela é uma bênção quando usada com sabedoria. A riqueza em si não era um problema, mas a confiança nela sim. O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor a ele sim. Isso fazia desta igreja uma igreja autossuficiente, confiando em suas próprias riquezas e prosperidade. A prosperidade o cegou. E essa não é uma realidade de toda diferente de muitos de nós, muitas vezes. Onde está depositada nossa confiança? O que nos traz estabilidade? Ou qual estabilidade estamos procurando? Financeira ou espiritual? Precisamos ter cuidado com a autossuficiência. Muitos de nós é guiado por uma mentalidade humanista. O slogan do mundo é: se possível, nunca precise de ninguém. Eu não quero depender de ninguém. Mas cuidado, pois esses são pensamentos disfarçados de autossuficiência e que está muito impregnado no meio cristão. Pois, biblicamente falando, precisamos e dependemos uns dos outros. Fomos feitos para dependermos uns dos outros. Não somos uma ilha isolada. No Evangelho não existe carreira solo. No casamento, um aperfeiçoa o outro. No ministério, um auxilia o outro. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Precisamos andar em unidade e dependência uns dos outros. Precisamos ser liderados, discipulados e pastoreados. Ovelha que anda sozinha se perde. A mensagem à igreja de Laodiceia nos confronta com a seguinte pergunta: com quem eu tenho caminhado? Como eu tenho sido pastoreado? Não podemos fazer parte desse movimento da igreja dos desigrejados. Desigrejado não é aperfeiçoado. Discipulado ou pastoreado, não há como se relacionar com a cabeça que é Cristo e não se relacionar com o corpo, a igreja. Isso seria absurdo. Mas infelizmente há muitos assim no meio do povo de Deus. Até fazem parte da igreja, mas não se relacionam com ela. Não tem unidade com ela e está desligado do corpo. Lembre-se, membro fora do corpo morre. Membro inativo no corpo morre. A forma como eu me relaciono com os outros denuncia como eu me se relaciono com Deus. A forma como eu me relaciono com a minha igreja local denuncia como eu me relaciono com Deus. Segundo lugar, cuidado com a mornidão e apatia espiritual. Verso 15 e 16. O contexto de abastecimento de água desta igreja é usado para denunciar a condição espiritual dela. A igreja de Laodiceia não era nem quente nem fria, ou seja, era uma igreja apática, morna espiritualmente, acomodados, sem amor, mas sem a negação do Evangelho. Mas você pode pensar: não negar o Evangelho não seria algo bom? Com certeza. Mas se eu não o nego, mas também não o vivo, aí sim se torna um problema, pois assim estou em cima do muro. Sabe aquele cristão que não nega Jesus, mas também não é um discípulo? O maior desejo do diabo não é nos tirar da igreja,
mas é nos cegar nela. A tradição religiosa se torna uma maquiagem espiritual e é isso que ele quer. E muitos estão cegos nesta realidade. Ser parte de uma comunidade e membro de uma igreja deveria ser um orgulho para nós. Nos encontrarmos aos domingos com a igreja deveria ser uma ardente expectativa semanal e não peso. Servir nossa igreja local deveria ser nossa motivação especial e não um fardo. Como anda seu coração com relação à sua igreja local? Apático, morno ou ardente por mais de Jesus? Expectante de ter experiências com Jesus? Terceiro e último lugar, cuidado, pois o tempo está próximo, verso 20 e 22. Estes versículos, que geralmente são usados em contextos evangelísticos, não estão sendo usados para descrentes, mas para crentes, para uma igreja. Ou seja, Cristo, o cabeça, está fora de seu lugar de honra. A igreja o expulsou de seu próprio lugar. Essa realidade se aplica tanto a uma igreja, mas também a um cristão. Cristo possui seu lugar de honra na minha vida. Ele ocupa o trono do meu coração. É Ele quem governa minhas decisões e escolhas. Ele reina ou está fora do meu coração? Ele é o protagonista ou é um coadjuvante? Deus termina esse texto no verso 19 dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Nossa geração não entende o valor da disciplina. Mas na palavra de Deus, disciplina é a prova do amor dele. As palavras duras e exortações são a prova de que Deus ama Laodiceia. Deus está chamando e realinhando sua igreja, pois está à porta pronto a buscá-la. Precisamos estar atentos aos sinais. Jesus está voltando. Uma canção antiga tem como refrão: o rei está voltando, a trombeta está soando o meu nome a chamar. E quantos de nós está preparado para esse retorno? Em todas as mensagens às 7 igrejas, a promessa é que Jesus virá. No 2, 5, 16, 25, 3, 3, 11. Mas na igreja de Laodiceia, Jesus está à porta. Alguns veem as 7 igrejas como 7 épocas da igreja, e que estamos no período de Laodiceia. Se for verdade, ele está à porta. Jesus encerra seu discurso de alertas fazendo um convite a 2 grupos de pessoas. Primeiro ao cristão: abra a porta e entrarei e cearei contigo. Cear ou comer à mesa com alguém no Antigo Oriente significa intimidade. Comunhão, aliança. Não se comia com alguém só por comer. Por isso Jesus era censurado pelos fariseus por comer com pecadores e publicanos. Jesus está nos chamando a ter mais intimidade e comunhão com Ele, a ter novas experiências com Ele. Segundo, ao não cristão: abra a porta do seu coração e deixa Jesus entrar. Deus está te chamando a fazer parte de sua família, mas é necessário arrependimento e fé plena em Jesus e na sua obra salvífica. Mas e aí, você gostou do conteúdo das 7 igrejas do Apocalipse? Se sim, deixa seu like, comenta e compartilha. E não se esquece de se inscrever em nosso canal. Deus te abençoe.